de até 15 milímetros, tá? E é uma ótima notícia, né? Já até então, olha, o Danilo falando de lá de Santarém, do Pará. Seja bem-vindo, Danilo. Como eu havia falado, né? Hoje já acabou de dar uma chuvinha aqui na cidade. O professor, eu vou fazer o convite para o professor, tá? O Wilton também está entrando, tá, professor? Eu vou fazer o convite então para o professor. A gente já vai estar. Aí, professor, fiz o convite, é só o senhor aceitar. Aí, boa noite, professor. Boa noite. Tá me escutando? Perfeitamente. O áudio, Beleza, isso, também está escutando bem? beleza. Tô escutando bem. Tranquilo. Então, boa noite, professor. É um prazer, então, estar recebendo o professor Sárvio Valente, tá? Professor doutor, né? Lá em Viçosa, né? Universidade Federal de Viçosa, tá? E é doutor em agricultura de precisão, tá? Então, é um prazer estar batendo papo com o professor, tá? E vamos aprender um pouco mais, né, sobre agricultura de precisão e agricultura digital, né, que veio para ficar e a tendência é cada vez crescer mais, certo, professor? Então, É isso. para quem não me conhece, né, talvez tenha também aí os seguidores do professor, né, meu nome é Nestor Takeshi Kasai, sou engenheiro agrônomo, trabalho há quase 20 anos aqui na região de Jataí, região sudoeste aqui do estado de Goiás, uma das regiões produtoras aqui de milho, de soja e milho, né? Tá? Eu trabalho na cooperativa Comigo, tá? E formei no estado de São Paulo e fiz especialização pela Exalc em manejo de solo, tá? Aí eu possuo o meu canal, né, o AgroNTK, eu estou aí, né, tanto no Instagram, no YouTube, né, no LinkedIn e no Facebook também, tá? E agora também estou com um podcast. Inclusive depois, né, essa matéria, né, essa live também, depois eu também compartilho no podcast, tá? Então vai estar disponível aí também lá no Spotify, tá? Então, professor, seja muito bem-vindo, fique à vontade, tá? Pode dar o seu boa noite, falar, contar um pouco aí da história e do trabalho que o professor vem desenvolvendo aí em Viçosa. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Ok, Nestor. Eu que agradeço o convite, né? A gente sempre legal estar falando daquilo que a gente gosta de fazer, né? Eu sou professor aqui na Universidade Federal de Viçosa, no Departamento de Engenharia Agrícola. A gente trabalha na linha de pesquisa em agricultura de precisão, mais recentemente agricultura digital e mais recentemente ainda a gente tem trabalhado muito focado aí com questão de processamento de dados, inteligência artificial no agro, né? Que tudo isso envolve aí a questão de agricultura de precisão e agricultura digital. Logicamente que a gente também executa vários outros trabalhos paralelos a esses trabalhos que a gente vem fazendo, aí, que eu tenho comentado com você, né? Fiz minha graduação em engenharia agrícola aqui na UFV, na mesma instituição fiz também o meu mestrado e o meu doutorado, e em 2017 eu fiz meu pós-doutorado na University of Illinois, nos Estados Unidos, onde eu fiquei lá por um ano, né, e uma experiência muito enriquecedora. Lá no E a partir no desse Corn momento, Belt. é, exato. A partir desse momento, eu acho que minha vida mudou bastante, né? Então, eu recomendo bastante que as pessoas tenham essa experiência no exterior, justamente por isso, porque a vida da gente realmente muda bastante. Na pandemia, eu acabei engajando um pouco mais com o canal, né? Eu já tinha criado esse canal há um tempo atrás, o canal @agricultura de precisão. Tenho também um canal no YouTube, @agricultura digital. São diferentes os nomes, né? Mas eu acho que faz parte do processo de evolução em si, né? E esse momento que passamos, né, Nestor, aí na pandemia, Sim, acabou também gerando outras oportunidades. Então, eu acabei engajando muito aí nas redes sociais e o canal tem crescido e tem sido bastante interessante para a gente poder divulgar os trabalhos que a gente desenvolve na universidade. ótimo, ótimo, professor. Tá. Então, professor, vamos começar então pelo começo, né? Que é mesmo a agricultura de precisão, né?
agricultura de precisão em termos de amostragem, professor, né? É, tem alguma novidade para frente? É, é uma boa pergunta, viu, Nestor? Porque a amostragem em agricultura de precisão, né, a gente pode dividir ela basicamente em Certo, dois mundos diferentes, né? Uma amostragem correto. que a gente chama de amostragem grid, né, aquela amostragem que pode ser, né, normalmente é georreferenciada. Lógico que essa amostragem em grid, a gente tem dois tipos de amostragem em grid. Uma amostragem em que a gente coleta um ponto a cada, por exemplo, a cada hectare ou a cada 2 hectares, e depois a gente faz uma interpolação dos mapas. Dentro da amostragem grid, existe também um outro tipo, um outro segmento, que seria uma amostragem que a gente chama de amostragem em célula. Eu gosto bastante desse tipo de amostragem porque substitui bem a amostragem em grid, e quando a gente não tem nenhum conhecimento prévio na área, então, e a gente não quer, às vezes, coletar muitas amostras, né? Você tem uma restrição em quantidade de amostras, então uma amostragem em célula ela é bastante interessante, sabe? E Tá, ô um outro professor, tipo, o sim, professor comentou amostragem em célula, né? Tá. O que que seria essa amostragem em célula? Porque de é, repente tem muita gente também que, sim. né? Uma amostragem em malha, né, em malha regular, seria aquela amostragem que a gente tem um ponto, por exemplo, a cada hectare. Então, eu tenho um ponto a cada hectare, aqui eu tenho representação de 4 pontos. Em cada ponto, a gente coleta várias subamostras em torno daquele ponto. Então, normalmente, aí, 5 metros em torno do ponto. E esse tipo de amostragem a gente interpola. Já a amostragem em célula, a gente divide a área, por exemplo, a cada 5 hectares ou a cada hectare, não importa, né, de acordo com o tamanho da área. Então você divide a área em células e aí agora em cada célula, ao invés de você coletar em torno do ponto, você coleta as amostras dentro de toda a célula. Então, quando você coleta a amostra dentro de toda a célula, você amostra aquela área de forma composta, você envia isso para o laboratório e aí você tem um resultado daquela célula. Então a célula recebe todo o valor que foi que você da amostra que você coletou nela, diferentemente da amostragem em malha pontual. A amostragem em malha pontual a gente tem um ponto e a gente tem a representação daquele ponto. E aí a gente usa os demais vizinhos para poder fazer a interpolação da área. Então, assim, a amostragem em malha regular, a gente pode chamar ela poderia ter basicamente dois tipos, né? Em pontos ou em célula. Em célula, a gente não interpola. A gente tem o valor que representa a célula. Enquanto que a amostragem pontual, a gente tem um valor que representa o ponto. E aí a gente vai interpolar para gerar todo o mapa da área. Basicamente isso. Tá, tá ok. Professor, aí no caso, a amostragem em célula, tá? Normalmente o padrão de área tem um padrão? É, não, a ideia é a seguinte. Quando eu quero fazer uma interpolação, gerar um mapa, né, que a gente chama de um mapa de variabilidade espacial, que você vê a variabilidade, né? O pessoal gosta muito desse mapa para visualização. Aí, nesse caso, uma amostragem pontual é melhor. Só que, às vezes, vamos imaginar, se você for coletar amostras aí em, vamos imaginar, 200 hectares ou 100 hectares, e se você for coletar uma amostra a cada 2 hectares, isso geraria uma quantidade imensa de amostras. Então, às vezes, o pessoal começa a reduzir. Aí começa a coletar uma amostra a cada hectare, uma amostra a cada hectare e meio ou 2 hectares. E aí, se você for aumentando muita distância entre as amostras, esse ponto que representa, né, essa posição, se elas estiverem muito distantes uma da outra, o que vai acontecer? Na hora de interpolar, pode ser que você tenha muitos erros nesse processo. Então, aí o pessoal começa a coletar uma amostra a cada, talvez, 5 hectares. E aí eu advogo o seguinte: se você vai coletar uma amostra, por exemplo, a cada 3 hectares, 5 hectares ou mais, eu acho que seria, nesse caso, melhor você fazer uma amostragem em célula. Aí você vai dividir, por exemplo, a área em células de 5 hectares, 6 hectares, talvez um pouco mais. Mas aí, Nestor, cabe o seguinte: vamos imaginar, você tem uma área de 100 hectares e você poderia coletar 100 amostras. Nesse caso, você poderia fazer uma interpolação usando uma amostragem pontual. Mas se você fosse fazer uma amostragem em célula, nesse caso, talvez você faria aí 20 amostras, 40 amostras, talvez no máximo. Então, você reduziria muito o tamanho, a quantidade de amostras e, logicamente, para você obter isso,
é melhor você fazer uma amostragem em células, conforme eu comentei. Tá? Então, se eu tenho uma área muito pequena, por exemplo, uma área de 16 hectares, 20 hectares, ou às vezes menos, né, no caso de pequena propriedade, aí o pessoal, mas como que eu faço uma amostragem de malha nessas áreas pequenas? Aí você vai usar células. Só que numa área, por exemplo, de 20 hectares, você não vai fazer células de 5 hectares. Você vai fazer células, às vezes, de 1 hectare, né? A célula um pouco menor. Então, cabe aí o técnico, né, que vai trabalhar com isso, o consultor, cabe a ele decidir ali qual é a melhor metodologia para atender aquilo que o produtor precisa, né? Ele precisa de redução de custo em termos de amostragem, ele quer fazer agricultura de precisão, ele quer começar, então aí ele vai ter que pensar, né, e ponderar para ele e apresentar para eles as opções. Olha, essa opção aqui, você vai gastar tanto, você vai ter um mapa desse jeito, você vai ter essa recomendação. Se você fizer em células, você vai ter esse tipo de resolução, o mapa vai ser esse e o custo vai ser esse. Então, caberia aí ao consultor, né, explicar para o produtor e mostrar para eles as alternativas possíveis e viáveis de se aplicar na agricultura de precisão, para ele, né, fazer agricultura de precisão de forma viável também. Não dá para a gente Ok, fazer. Nem tudo é para todos, né, Nestor? correto. Viu, professor? Aí, no caso, também usa programa diferente. Como assim, programa? Programa de computador, que você fala? Isso, para fazer a interpolação aí dos resultados. Nesse caso, eu diria não uso o programa diferente, mas você usa um método diferente, né? Você vai Certo. extrair as informações e processar esses dados de uma forma um pouco mais, um pouco diferente, né? Muda um pouco, né? Mas para quem Muda. domina, muda um pouco, mas para quem domina o software, né? Certo, Provavelmente não vai ter no final grandes diferenças. certo. E quanto ao custo? Bom, aí é o que eu falei, né? Vai depender. Se você for fazer uma amostragem de célula, normalmente você vai ter um custo, às vezes, menor. Mas depende, porque às vezes a quantidade de amostras, de subamostras que são coletadas, às vezes também pode ser grande. Então, às vezes, o custo operacional de trabalho de campo pode ser que não seja tão menor assim. Tá? Então, vai ter que analisar caso a caso para verificar a questão de custo. Mas, normalmente, é bem provável que uma amostragem em célula vai ter um custo menor, em termos de número de amostras, em termos também de trabalho de campo, de coleta de amostras. Pode ser que você tenha um custo menor. E eu vou te dizer que, dependendo da. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Se você for fazer uma amostra a cada 4 hectares, e Certo. você. Pontual, amostragem pontual. E se você for fazer uma amostragem de célula a cada 4 hectares, é bem provável que a amostragem de célula vai ter uma precisão melhor do que a amostragem comparativamente do mesmo tamanho de grid. É provável que a amostragem em célula teria uma precisão melhor em termos de para fazer uma recomendação, por exemplo, de adubação. Você vai Tá acertar ok. mais. Tá ok. Professor, e quanto à profundidade da amostragem? Bom, aí também vai depender do que o agrônomo tem interesse, né? Aí, dependendo da necessidade, de conhecimento do solo, do perfil do solo, ele pode coletar essas amostragens também em diferentes profundidades, logicamente. Aí vai depender de cada caso, da investigação que ele gostaria de fazer. E aí eu gostaria, Nestor, através desse gancho que você deu aí, de entrar até no próximo método, né? Que seria um método de amostragem que a gente chama de amostragem dirigida, que seria o que a gente chama aí, que o pessoal conhece popularmente, né, como amostragem em zonas de manejo. Então, se você tem, por exemplo, vamos imaginar, você tem lá uma amostragem, como que seria a amostragem em zonas de manejo? Então, eu falei, amostragem pontual, né, em malha, em grade, amostragem em célula, também que seria uma amostragem em grade, mas em célula, um caso específico, e você tem a amostragem em zonas de manejo. Nesse caso, vamos imaginar, eu posso obter mapas de produtividade ao longo de algumas safras, alguns anos, e aí, com esses mapas de produtividade, a gente poderia empilhar esses mapas e aí gerar o que a gente chama de zonas de manejo. A gente vai segmentar a nossa área. Então, o nosso talhão de 100 hectares poderia ter, por exemplo, 5 zonas de manejo, 3 zonas de manejo, 2 zonas de manejo. Vamos imaginar, vamos ser simples. Vamos imaginar 2 zonas de manejo. Uma de alta produção, alto potencial produtivo, e um de baixo potencial produtivo. Então, nesse caso, veja, Nestor, nesse caso eu teria 2 amostras de solo. Se eu tivesse 5 zonas de manejo, eu teria 5 amostras de solo.
Então, nesse caso, a gente teria uma redução de custo ainda maior em termos de amostragem. E, além disso, a gente poderia fazer isso que você falou, eu poderia fazer outros tipos de investigação. Eu poderia, por exemplo, analisar, por exemplo, vamos imaginar que a zona de baixa produção, eu posso investigar aquilo e falar assim, olha, por que essa zona está de baixa produção? Aí você pode investigar, por exemplo, a questão da calagem, perfil do solo. Você pode investigar, por exemplo, a questão da compactação. Você pode investigar, por exemplo, problema de alguma doença, de alguma praga, né, que ocorre naquela área de forma recorrente, de ano a ano. Então, quando a gente define zonas de manejo, nós estamos buscando por áreas que apresentam uma determinada produtividade recorrente, que acontece de ano após ano ou de safra após safra. Lógico que se apresenta uma certa variação, mas são áreas que apresentam essa característica. E aí você poderia pensar, olha, mas varia muito. Sim, mas é provável que vai ter uma área lá que sempre vai estar produzindo mais, todos os anos ou todas as safras. Vai ter área que vai estar produzindo sempre pouco. E vai ter área que às vezes vai oscilar. Vai ter ano que produz mais, tem ano que produz menos. E aí eu poderia ter uma outra zona de manejo ali. E aí, agronomicamente, a gente pode depois fazer a investigação e verificar, olha, por que essa área tem ano que ela, né, produz muito, tem ano que produz pouco. Aí você pode começar a investigar, sei lá, às vezes tem algum problema, por exemplo, de algum veranico. Aí, na época de veranico, se tiver algum problema de falta de chuva, aquele local sofre mais com chuva. Mas por que sofre mais? Aí, né, eu não sou agrônomo, mas agronomicamente, vocês poderiam investigar melhor o que estaria acontecendo em função desse padrão de produtividade que foi identificado ali. Não sei se você me entendeu. Certo, correto. Que o Wildo está dando boa noite, né? Inclusive o Wildo, acho que é aluno do professor, né? Ele já deve ter É, feito alguns cursos com o professor, tá? sim, E ele já foi colega meu de trabalho, tá? sim. Viu, professor? Viu, professor? O professor falou assim que em termos de profundidade da amostragem, né? O padrão talvez não seria 0 a 20 ou não? Assim, você pode usar o padrão 0 a 20, né? Normalmente depende da cultura, né? Mas você poderia usar o padrão 0 a 20. Mas nesse caso, você poderia fazer outros tipos de análise, entendeu, Nestor? Não, não importa muito, porque vamos imaginar, se você definiu as zonas de manejo, é, duas zonas de manejo, você poderia fazer a amostragem de 0 a 20, de 0 a 10, de 0 a 60, não importa, porque aí depende agronomicamente de como que você quer avaliar aquele perfil de solo. Ou o que você quer investigar. Às vezes você não quer investigar somente questão de atributos do solo, né? Atributos químicos. Às vezes você quer fazer uma avaliação química, física do solo, né? Em termos de, sei lá, compactação do solo, por exemplo, desenvolvimento radicular, enfim. E além disso, Nestor, a gente poderia avançar mais, né? Quando você define a zona de manejo, a gente poderia até mesmo estabelecer, por exemplo, experimentos dentro de cada zona de manejo, até para identificar, por exemplo, qual que seria a melhor, sei lá, a melhor variedade, o melhor híbrido para aquele local, qual que seria o melhor espaçamento entre sementes para aquele local, para aquele ambiente de produção, né? Qual que seria a melhor dosagem de algum insumo agrícola. Por exemplo, fósforo, a gente aplica normalmente, às vezes o pessoal aplica NPK, né? Você vai aplicar NPK. Só que às vezes essa relação ela poderia ser diferente para cada zona de manejo. E eu poderia aplicar cada fertilizante de forma distinta, separada, e aí a gente poderia, por exemplo, em cada zona de manejo, identificar qual que é a dosagem ótima. Muitas vezes aquela dosagem ótima que a gente tem lá nos livros, nos manuais, às vezes, dependendo do seu ambiente de produção, você poderia ter ali uma dosagem que seria totalmente diferente do que está nos livros, porque você começaria a fazer uma investigação daquela zona de manejo de forma muito mais específica. Então, se você tem uma zona de manejo de baixa produtividade, às vezes aquela área pode ter uma produtividade baixa em função de algum problema agronômico que você pudesse corrigir. Então, você vai corrigir aquele problema. Mas, às vezes, não tem jeito de corrigir. Você teria que virar Deus para corrigir. E aí ninguém, logicamente, vai virar Deus para corrigir. Então, eu teria que aceitar aquela produtividade, e aí eu vou fazer uma recomendação, uma adubação para aquela área, para aquele nível de produtividade que eu vou atingir, para aquele objetivo de produtividade. Então, aí você começa a otimizar a quantidade de adubo. Você começa a colocar uma quantidade de adubo para ter aquele retorno em termos de produtividade, e aí a gente começa a ter um mapa de lucratividade. Você pode saber o quanto de lucratividade
que você tem numa zona de manejo A e o quanto de lucratividade que você tem na zona de manejo B. E aí a gente entra no conceito de agricultura de precisão de verdade, né? Porque a agricultura de precisão é um ciclo. Então, eu faço uma coleta de dados, faço uma intervenção, e aí a gente interviu, aí a gente vai ter o resultado novamente, pego esse resultado e avalio como que foi aquela intervenção que eu fiz. Então, a gente vira cientista. É um cientista da fazenda. E aí você olha, aquela intervenção que eu fiz não trouxe resultados em termos de produtividade. Eu esperava ter 7.000 quilos por hectare de produtividade, eu tive 3. E aí, aquilo que eu fiz não resolveu. E aí você pode continuar tentando, diagnosticando, fazendo uma amostragem de 0 a 10, de 0 a 60, fazendo, enfim, várias análises para você fazer uma nova intervenção. Vai chegar um momento que você vai falar, olha, não adianta eu querer adubar para produzir 7.000, se a minha produção é 3. Então você vai começar a ponderar a quantidade de insumo que você vai colocar naquele local. E aí você vai começar a ter um mapa de lucratividade. Então, a ideia da agricultura de precisão é exatamente essa, né? É a gente ter a maximização do lucro. Quando você faz a maximização do lucro, ou seja, você produz, mas você não vai pensar em produzir o máximo possível. Você vai pensar em produzir de forma econômica, ou seja, a quantidade de insumo que você coloca vai ser a quantidade para produzir essa quantidade aqui. E aí eu vou ter a minha lucratividade. Quando eu tenho essa diferença maior possível, é o máximo de lucro que eu vou ter. Ou seja, o máximo retorno financeiro com o mínimo de input que eu vou colocar lá, né? O mínimo de insumo que eu vou colocar. Então, a ideia da agricultura de precisão, dentro do ciclo, a ideia é essa, né? É a gente aumentar o nosso output para a quantidade de input que eu estou colocando, né? Então, necessariamente, eu não preciso de colocar um adubo ali, naquele local, com base, por exemplo, no que é estabelecido por uma bibliografia. Eu poderia fazer essa análise ao longo do tempo. E o mais legal ainda, Nestor, eu poderia fazer uma avaliação de custo do fertilizante. Porque o fertilizante ele varia o preço. E se ele varia o preço, então talvez o melhor não é aplicar aquela quantidade que era, inclusive, recomendada, porque às vezes eu preciso de avaliar o custo do fertilizante, o preço que eu vou vender o produto agrícola, para eu maximizar essa lucratividade. Então, o legal da gente dividir a área em zonas de manejo é exatamente isso. Você vai fazer uma verdadeira gestão da sua área. E aí o consultor, né, que faz essa gestão aí dessa zona de manejo, ele vai ter esses dados coletados de safra a safra, de ano a ano. E aí ele pode fazer o completo ciclo de agricultura de precisão, chegando aí no que a gente chama de mapa de lucratividade, né? É Essa que correto. é a ideia. Tá. Pensando assim, né, professor? Porque normalmente quando a gente já vê, por exemplo, no talhão, alguma mancha, alguma parte que não vai bem, né? O desenvolvimento da planta, a primeira coisa que a gente imagina, né, desde que não apareça nenhum sintoma na planta, a gente já pensa que é fertilidade, né? Sim, E como o professor falou, às vezes, aí a primeira coisa, normalmente a gente vai lá, às vezes, né, coleta separadamente, né, para ver, né, se é fertilidade. Se for fertilidade, às vezes a gente já chegou, acertou, né? De repente, sei sim, lá, foi mal distribuído calcário, né? Às vezes tem uma deficiência de cálcio, por exemplo, naquela mancha, beleza, né? Agora, a partir do momento que, às vezes, os níveis estão todos iguais, né, estão bem parecidos, né, aí a gente acaba indo, talvez, para uma outra problemática, né? Que talvez seria, às vezes, nematóide, né? sim, Seria compactação do solo, exato. né? Porque, querendo ou não, como o professor falou, a agricultura de precisão visa, né, uniformizar, né, as áreas, né? Na verdade, não é bem isso, Nestor. A agricultura de precisão visa maximizar o retorno financeiro, que é a lucratividade. Então, muita gente tem essa dúvida, inclusive. Foi bom você comentar isso, que aí a gente esclarece. Veja só, eu tenho uma área que às vezes produz pouco e uma área que produz muito. E você quer fazer Certo. o quê? Você quer uniformizar a área. Só Isso. que com a agricultura de precisão, nem sempre isso é possível. Essa área que produz pouco, às vezes ela vai continuar produzindo pouco. Não, não, não adianta o que eu fizer nessa área, porque eu nunca vou conseguir chegar no nível dessa, porque existem outros fatores, principalmente físicos, que não é possível da gente melhorar. Então, agronomicamente, nós não temos tecnologia e talvez nem é viável economicamente a gente fazer essas modificações. Então,
a gente tem que, às vezes, aceitar aquela produtividade baixa e colocar um input ali para a gente ter aquela produtividade. Então, é esse pensamento que é importante ter da agricultura de precisão, viu, Nestor? Ao invés da gente fazer isso aqui, nem sempre é possível fazer isso aqui. Então, a gente tem que aceitar isso aqui e colocar a quantidade de input, de insumo aqui, para produzir aquela quantidade, para a gente, dessa forma, maximizar o nosso retorno financeiro. E quando a gente faz isso, automaticamente a gente está fazendo uma agricultura mais sustentável, fazendo uma agricultura que acaba tendo um impacto ambiental muito menor, porque a gente está colocando aquilo que a planta realmente precisa para produzir aquilo que ela promete produzir. Né? Essa que é a ideia. Professor, mas mesmo assim, professor, a gente tendo um talhão, por exemplo, né? O produtor vai lá, abre um talhão com textura de solo parecido, né? São 100 hectares, por exemplo. Abriu 50 hectares, faz 10 anos que ele está plantando lá, 20 anos, tá? Sim. Então, em termos de fertilidade, já está, entre aspas, já teria que estar bem corrigido, Sim. tá? Essa área B, né, que ele abriu, vai abrir, por exemplo, com o tempo, será que ele não vai alcançar o mesmo nível de fertilidade? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser, inclusive, que ele consiga até aumentar os dois. Pode ser, olha só, as possibilidades que a gente tem com a agricultura de precisão. Eu estou com a área assim, né? Elas não estão uniformes. Eu posso Certo. uniformizar? Pode. Eu posso aumentar ainda mais a produtividade? Pode. Eu posso uniformizar e aumentar? Pode. Então eu posso, às vezes, ficar do jeito que está, e aí a gente vai pensar em otimizar a quantidade de insumo. Eu posso uniformizar, posso, e às vezes eu posso aumentar os dois, ou aumentar um. Né? Então, a gente tem várias possibilidades. O que vai permitir a gente fazer isso é uma análise dos dados. É analisar dados safra após safra. A gente tem os dados na palma da mão para a gente poder realmente conseguir tomar decisões, Nestor. Sem dados, a gente não consegue tomar decisão, que nem você falou. Ah, posso ter uma área com o mesmo nível de textura, às vezes a declividade da área é a mesma, a altitude, enfim. Aí você teria as mesmas condições para produzir igual na área, de forma muito uniforme. Beleza, aí talvez você realmente conseguiria. E talvez conseguiria até galgar, né, voos mais altos, né, conseguir aumentar a produtividade. Então, assim, a gente que tem estudado, tem lido, tem feito pesquisas nessa linha, inclusive estou fazendo uma revisão de literatura mais ou menos nessa linha, né, que é o uso do fósforo, do nitrogênio para fazer o benefício, né, da agricultura de precisão para fazer fósforo, para fazer o benefício da agricultura de precisão na aplicação da taxa variada de fósforo e nitrogênio. Então, a gente tem visto muitos relatos desse tipo. Às vezes, você faz a aplicação à taxa variada de fósforo ou nitrogênio, às vezes você tem um benefício de aumento de produtividade. Por que isso? Você aumenta a produtividade porque a área tinha feedback para dar em termos de aumento. Porque quando você faz a correção da área, usando taxa variada, o que você vai estar fazendo? Você vai estar distribuindo melhor o fertilizante. Então, o local que tinha baixo nível nutricional, você vai estar colocando mais. E no local que já tinha nível nutricional alto, ou bom, você não vai estar colocando tanto assim. Então, veja bem, quando você faz esse deslocamento do adubo, né? Antes, quando a gente aplicava pela média, você deixava a área precisava de mais fertilizante, você deixava elas, às vezes, com menos fertilizante. E aí você não dava oportunidade para aquela área para ela subir o nível tecnológico, subir o nível de produtividade. E aí, quando você faz essa distribuição à taxa variada, você pode realmente conseguir aumentar a produtividade. Mas nem sempre. É isso que eu estou dizendo. Nem sempre você vai conseguir. E aí, se você não consegue, aí você tem que começar a pensar. Falei, poxa, eu não consegui aumentar a produtividade na área que produzia pouco. Então, qual o problema? Qual o problema agronômico que eu tenho ali? Você vai ter que investigar. E, às vezes, o problema que tem é impossível de ser corrigido. Então, aí você vai começar a pensar, olha, vale a pena eu colocar na área que produz pouco, que não vai produzir mais, colocar a mesma quantidade de adubo que eu coloco na área que produz muito, aí que está a história. Às vezes não vale a pena. Então, aí você vai ter que você precisa de dados de produtividade dessas áreas para fazer essa investigação, exatamente essa investigação. Né? Não sei se você me entendeu, Nestor, talvez pareceu confuso, mas é Não, isso, não. porque
Tá, viu, professor? Mas, por exemplo, dentro dos aspectos aí, físico, químico e biológico do solo, o que a gente tem maior acesso a uniforma, a chegar aos padrões mais parecidos seria a química, né? Sim. Bom, aí é difícil falar, né? Você está falando para uniformizar a área ou para É, poder ficar com. Para as áreas ficarem para similares? corrigir. É isso, para corrigir. Químico. Vamos É, o falar, vamos físico falar, não dá para corrigir, né? Físico é quase impossível, né? você está entendendo, né? Por exemplo, Tô. porque a gente pode pegar por exemplo, o senhor conhece o Cerrado aqui, né? Sim. Viçosa é Cerrado também, professor? Não. Zona da mata. Aqui É não. Zona da Mata, né? Então tá. Aqui, por exemplo, né, praticamente quando chega uma amostra de solo lá para mim, por exemplo, para mim analisar, né? Só da gente ver assim, né, os níveis de cálcio, magnésio, fósforo, né? A gente já dá para ver que foi uma área, por exemplo, que a pastagem se for área de pastagem, é uma área já está totalmente degradada, Sim. né? A gente já sabe que, por exemplo, foram áreas que os produtores vieram, né, abriram, né, jogaram semente, né, nivelaram e praticamente só extraíram, né, Sim. a produção, né. Nunca teve nenhuma intervenção. Então tem área lá que a gente já só de bater os olhos, né, já sabe que essa área nunca foi aplicado, por exemplo, calcário, né. Nunca fez uma correção Da- nenhuma, né? Nunca fez uma correção nenhuma. E já chegando no limite, né, que já não produz nem mais capim, né. Praticamente só tem pragas, né. Então, aí a partir desta área, né? Por exemplo, aí, muitas áreas dessas de pastagem degradada, aqui na nossa região, né? Estão tudo virando lavoura. Apesar de Sim. ser textura arenosa, né? Abaixo de 15%, né? Tem muitas áreas, né? Como as áreas de argila maiores já praticamente já não existe mais no município, então o pessoal está migrando para essas áreas, né? E, né, graças aí ao uso dos fertilizantes, né, dos corretivos, né, principalmente os corretivos, né, porque não adianta a gente adubar sem corrigir, né, a gente vem melhorando, né, os níveis aí, né, dessas áreas, né. Mas como o professor falou, é muito variável, né, viu, professor? Viu, professor? Falando em variabilidade, né, existe alguma região no Brasil, né, que é um pouco mais uniforme as áreas? Olha, Nestor, a gente fez um trabalho recente em Lucas, do Rio Verde, e assim, é impressionante como a área é uniforme. Então, tem muitos casos, sim, que a área é muito uniforme. Dentro disso que você falou, né? O teor de argila não tem variabilidade, varia muito pouco. Quando o teor de argila tem baixa variabilidade, às vezes pode variar ali a qualidade da argila, mas a textura muito uniforme, é provável que a área tenha um potencial muito grande de se tornar uma área muito uniforme. Tá? Isso é muito provável fazendo uma correção química, conforme você falou. É lógico que pode ter outros problemas, né? Conforme também você comentou, nematóide, compactação. Pode haver outros problemas? Pode. Mas eu peguei uma área, por exemplo, no Mato Grosso, em Lucas, 100 hectares, que é muito uniforme, incrivelmente uniforme. E já, né, trabalhei numa área, recentemente fiz um trabalho com um colega lá do Mato Grosso também, ali mais a norte do Mato Grosso, né, quase que a fronteira ali agrícola, aí realmente tinha uma variabilidade de termos de textura muito grande. Variava de 30 a 60 percentual de argila. Então, não dá para dizer. Né? As manchas de solo, elas são quase que, sei lá, não são totalmente aleatórias, mas dependendo do local, você tem mais mancha e pode ter menos, não tem muito. Tem que estudar e verificar, viu? Eu até recomendo, por exemplo, para os meus alunos, né, que quando for avaliar uma área, fazer uma proposição para um produtor de agricultura de precisão, pode usar, por exemplo, mapa de NDVI, né, para dar uma olhada na variabilidade. O NDVI é um bom indicador, ali já tem uma informação, né, em termos de variabilidade. Se o produtor tiver alguma informação de mapa de produtividade, ele pode também estar olhando esses dados de produtividade para investigar se existe a variabilidade.
Porque às vezes não existe, né? Você vai propor lá uma grade amostral de 1 ponto por hectare, gastar uma fortuna, e no fim não tem variabilidade, né? Então isso acontece muito, é muito interessante a gente às vezes fazer essa análise do NDVI ao longo do tempo. Aí a imagem satélite, né, é gratuito, tem uma boa resolução temporal e espacial, então a gente pode fazer uso dessas ferramentas para poder fazer esse estudo prévio, né? Eu acho que é interessante até para ver se existe realmente essa variabilidade. Não, correto. E o professor, tá. E falando em agricultura digital, né? Aí praticamente o pessoal tem cada vez mais usado os aplicativos, né? Principalmente em Sim, termos de gestão, mesmo sim, de acompanhamento de lavoura, sim, né? Antigamente tinha poucas opções, hoje tem muitas no mercado, sim. né? A tendência cada vez mais é utilizar, né, professor? Ah, com certeza, Nestor. Com o próprio celular, né? Conforme você comentou, você pode bater uma foto, a partir daquela foto você extrai a posição geográfica e você pode extrair muitas informações a respeito daquela foto. Isso, logicamente, né, pode ser usado para gestão, conforme você comentou, né, para você passar uma ordem de serviço para um pragueiro, por exemplo, para ele ir no determinado local e coletar aquela amostra. É muito interessante isso. E a agricultura de digital, ela pode ir muito mais distante do que a agricultura de precisão. Por quê? Porque a agricultura de precisão é muito focada na questão da gestão da variabilidade espacial, do manejo, né, da variabilidade espacial e temporal. A agricultura de precisão foca muito nisso. Já a agricultura digital, a gente vai para um campo maior. A gente vai para um mundo maior em termos de agricultura. A gente abraça um mundo maior. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uso da agricultura digital. Eu posso fazer uso de sensores, por exemplo, de imagens de drone, de inteligência artificial, para fazer melhoramento genético. Então, eu tenho lá né, as parcelas para fazer melhoramento genético, para escolher o melhor cultivar, para saber questão de maturação de uma determinada de soja, por exemplo. Então, a gente poderia fazer uso de imagens de drone ou imagens de robôs, né, ou sensores, para avaliar, por exemplo, qual que é o cultivar que é mais resistente a uma determinada praga, ou que tem um nível de maturação diferente. Então, a gente começa a ir para outros mundos. A gente pode, por exemplo, fazer gestão de questão de mão de obra, né? Então, a gente sai um pouco da, a, somente da problemática da variabilidade espacial e temporal. Pode estar lá também, a agricultura digital, ela podemos dizer que ela nasceu ali na agricultura de precisão, né? Foi onde que a gente começou realmente a digitalizar as informações. A gente começou a fazer mapa de produtividade, foi uma das primeiras coisas que viabilizou, né? Georreferenciamento de amostras de solo, digitalização dos mapas, né? Da interpolação dos mapas de solo, por exemplo, de atributo do solo. Então, aí a gente começou a fazer a recomendação à taxa variada, aí veio a máquina que faz a aplicação à taxa variada, né, usando imagens, usando imagens, né, mas também usando, às vezes, a posição do GPS com um mapa inserido lá. Então, a gente pode fazer uma aplicação à taxa variada com base no mapa e com base no sensor em tempo real. Também é agricultura digital? Mas a agricultura digital em si, ela amplia mais o processo de uso da tecnologia, né? O conceito não tem um conceito formalizado, mas é o uso da tecnologia em si para fazer gestão de forma geral da agricultura, né? Então a gente pode aplicar, por exemplo, a melhoramento genético. É um bom exemplo aí do uso da agricultura digital. E aí a tendência é essa, viu, Nestor? As aplicações são muito grandes, infinitas, coisas que a gente talvez nem pensou ainda, né? Alguém vai É, pensar e vai ganhar muito dinheiro. acho que já estão ganhando dinheiro também, né, professor? Por exemplo, Muitos, sim. né, por exemplo, aquele sistema também, né, dos pulverizadores, na hora que já vai aplicando os herbicidas, né, somente onde tem, Sim. né? Essa é uma aplicação aí lógico que isso é agricultura digital, mas está dentro do conceito também da agricultura de precisão, né? Dentro daquele conceito de aplicar, de fazer o manejo e gestão da variabilidade espacial. Então, ele está fazendo a gestão da variabilidade espacial e perfeito, né? Isso aí também é agricultura de precisão e também é agricultura digital. É, como também o pessoal também faz a leitura através de drones também, né, professor? Sim, Principalmente, né, em a termos aí gente, de controle de plantas daninhas, né?
sim, e depois exato, acaba fazendo os mapas, né? E aplicando também conforme as infestações, exatamente. né? E, professor, aí a parte também, hoje modernizou bastante também, né, professor? Tanto a parte de máquinas no Brasil e no mundo, né? Tanto as plantadeiras, os pulverizadores, né? É, Tem modernizou, muito, modernizou, né? Uma coisa que eu acho, né, professor? Falta ainda bastante mão de obra, né? é, Especializada para trabalhar com as máquinas, né? Porque tem modernizou plantadeiras, muito, porque tem plantadeiras, por exemplo, onde às vezes o produtor mesmo e o gerente, sabe assim, uns 30% só, né? De operar, né? Somente um operador, praticamente um funcionário só, né? Que consegue lá usar, assim, por exemplo, 90% da eficiência da máquina, né? é, E o que falta para mim ainda é bastante mão de obra, né? Qualificada, né? Com esses equipamentos, né? exato. E também assim, Nestor, é uma oportunidade, né? Se você pensar bem, é uma oportunidade para quem está começando agora, para quem tá, ou para quem já está também no mercado, já tem experiência agronômica, também de estar aprendendo essas tecnologias, né? E poder estar oferecendo, às vezes, um serviço a mais também para o produtor. E eu penso o seguinte, quem quer se especializar, né, tem que correr atrás, porque realmente, conforme você falou, é uma oportunidade, porque se está faltando mão de obra, então é uma coisa necessária, demandada, e tem fazenda que está contratando pessoas que não sabem nada, para treinar aquela pessoa. Justamente para treinar, porque vê que a pessoa tem facilidade de aprender, e eles Isso. estão investindo hoje em treinamento de pessoal para poder atender essa nova demanda, né? Isso vai piorar, viu, Nestor? Porque você está falando das máquinas. Essas máquinas, muitas delas, daqui a pouco vai virar robô. Então serão robôs que estarão trafegando no campo, fazendo investigação, análise de solo, né, coletando dados de solo, coletando dados de planta, às vezes fazendo alguma intervenção, eliminação de planta daninha. E vai ter que ter gente para operar isso, né? Porque os robôs por si só não se operam sozinhos, né? Você precisa de estar avaliando, olhando, e eu acredito aí dentro do espaço de é, talvez eu vou exagerar, né? Falar 10 anos aí para frente, a gente é provável que vai começar a ver muitos robôs no campo fazendo essas análises. Hoje o pessoal está indo muito mais para o lado do melhoramento genético, né? A robótica. Mas eu participei de uma feira em 2019 na Alemanha, a Agritechnic, em Hannover, e é uma das maiores feiras de máquinas agrícolas do mundo. Uns 80 Certo. hectares. E o que foi apresentado em termos de robótica é impressionante. Então, é robô para fazer amostragem de solo, robô para fazer capina mecânica, né? A questão dos orgânicos, né, Nestor? Tem que pensar, existe o público, existe o consumidor para os orgânicos, então a gente também tem que pensar na questão da mão de obra, como que vai fazer para fazer o cultivo mecânico, não dá mais para voltar no tempo da enxada, né? Não tem nem mão de obra para isso, então quem vai ter Exatamente. que executar isso são robôs, né? Então, tem muita coisa aí para a gente avançar ainda e vai avançar, né? Porque o trabalho rural ele tem que ficar mais atrativo, né? Mais tecnológico e é provável que ele vai ficar a partir dessas novas tecnologias aí. Não, correto, professor. Então, professor, teria mais alguma novidade para trazer para a gente, em termos aí de agricultura digital? Ou mesmo, Sempre surge. ou mesmo agricultura de precisão, hein, professor? Porque o Sim, pessoal também tem feito, o pessoal também tem, às vezes tem feito aquelas recomendações via imagem, né, professor? tem as recomendações que o pessoal faz, né? Via, às vezes, imagem. É, depende aí da resolução da imagem. Não, dependendo da resolução, você consegue, às vezes, identificar a planta daninha, às vezes, não identificar, falar qual é a planta daninha, mas você consegue achar lá as manchas, né? Você consegue identificar a área. E aí você faz um buffer em cima daquilo, pode processar e aí fazer uma aplicação. É lógico que exige ainda trabalho de campo, né, Nestor? A pessoa tem que ir lá e fazer o trabalho agronômico bem feito, né? Não basta, não é só a tecnologia. A tecnologia está aí para nos ajudar, não para nos substituir. A ideia é ajudar a gente a tomar a decisão mais acertada possível.
Uma coisa que eu acho que também que vai avançar aí é a questão dos drones para aplicação dos defensivos, né? É provável que esses drones vão começar a crescer de tamanho. É provável que esses aviões agrícolas que a gente vê aí, daqui a pouco a gente não vai ver mais. Serão drones que estarão aplicando aí com talvez a mesma autonomia que esses aviões aplicam, mas às vezes aplicando com uma tecnologia embarcada diferente e que a gente poderia, por exemplo, aplicar também a taxa variável, né? Não aplicar na área total. Então, é provável. Hoje mesmo eu vi um vídeo que se tratava exatamente disso. E, enfim, muita coisa nova vai vir por aí. Eu Bom, acredito que todo dia surge uma coisa nova. bom demais, né, professor? Bom que a gente vê que o campo está em constante evolução, né? Que, por exemplo, eu acho que em termos de máquinas, né, se desenvolveu muito, né? Em termos aí na parte digital, né? Hoje a gente vê as plantadeiras aí, né? Que a gente nem imaginava, né? Então eu acho que o campo, né, avançou bastante, né? Eu acho que também é preciso, né, uma vez que há demanda, né, por alimentos no mundo, né? E mão de obra cada vez no campo é mais difícil, né? Então, com Verdade. certeza, né? A começar lá, né? Antigamente, que o pessoal usava sacaria, né? No adubo, né? Hoje todo mundo já usa os Big Bag, né? E já está a tendência já a adubo a granel, né? Porque É. cada vez mais vai ficando com menos mão de obra, né? E mais áreas estão sendo abertas, né? Então, professor, para mim foi um prazer estar conversando com o professor, tá? Trouxe também bastante informação, né? E a gente volta a conversar mais para frente também, né? De repente, focando mais em algum outro assunto, tá? Voltado também na área do professor, tá ok? O Ok. professor também, tá? Quiser também estar dando boa noite, tá? Eu agradeço aí imensamente a participação de todos também aí que acompanham junto a nós, tá? E, se Deus quiser, aí, uma ótima safra para todos, né? Porque já que aqui no final de agora do mês, a partir do dia 25, né? Já pode iniciar o plantio. Hoje já deu uma leve chuva aqui na região, né? Houve até lugares que choveu 15 milímetros, tá? Que já vai melhorando, né? Tanto a umidade do solo e a umidade do ar, principalmente aí para as dessecações, né? E até mesmo para a coleta de amostra de solo, né, professor? Ah, Solo muito solo seco, seco demais não dá, não. apanha, né? Mas tá bom, Apanha. professor, tá? Muito obrigado pela participação, professor. Fica à Ok, vontade aí eu que para agradeço. desejar uma boa noite aí. Fica à vontade, professor. Ok, obrigado, Nestor, pelo convite. Foi um bate-papo interessante. Eu falo demais, né? Deixa você falar menos, mas Não, que isso, de é maneira nossa alguma, vez aí. Eu professor. tento segurar um pouco mais Não, não, alguns não, pontos. mas a gente está aqui é para ouvir o professor, tá, professor? Ok, muito Então obrigado, tá. Nestor. Um Que abraço, isso, boa noite a todos. um abraço. E quando vier aqui por Goiás, não deixe de passar aqui em Jataí e tomar um café junto com Ah, nós lá na cooperativa. tô indo semana que vem eu tô indo para Goiás, Goiânia. Ah, Vou é? fazer uma palestra aí. No Mas, Confrag, alguma coisa assim. Eu esqueci o nome do evento. tá ok. Mas não vai vir aqui, não vai vir pro Sudoeste, não, né? Não, eu tô indo para Goiânia. Eu acho que é Goiânia o evento, vai ser em Goiânia. Eu tenho que olhar Ah, não. direitinho lá, mas acho que é Goiânia. Tá ok, tá ok. Depois eu vou Então, postar nas minhas redes sociais aí a palestra. correto, correto. Então, então seja bem-vindo, então, quando for vir para Goiás. Tá ok, professor? Ok, obrigado. Tô Então, sempre aí. uma boa noite, tá? E uma boa viagem para o professor também, tá? E até mais, então. Boa Ok, noite. Boa noite, Brasil. boa noite. Tchau, tchau.